temos três tipos de isomeria: isomeria constitucional ou plana, a geométrica e a espacial. No momento em que eu tenho dois carbonos fazendo uma dupla liga, tá legal? Eu vou fazer o seguinte: vou cortar essa dupla ligação, ou seja, o meio dessa ligação, e no espaço, essa dupla ligação, esse composto vai me apresentar o que? Dois planos, um plano superior e um plano inferior. Tá vendo esse carbono aqui? Para ser considerado isômero, eu tenho que ter R1 diferente de R2. O que é isso de R1 e R2, prof? Veja bem, tá vendo que o carbono está ligado a um hidrogênio e a outro hidrogênio? Para ser considerado isomeria cis-trans ou geométrica, eu tenho que ter o quê? O R1 diferente de R2. Como aqui eu tenho dois ligantes iguais, eu tenho o quê? R1 igual a R2. Então esse composto não se trata de uma isomeria cis-trans, uma isomeria geométrica. Por quê? Tem que ter nos dois carbonos ligantes diferentes. Está vendo esse carbono aqui? Ele está ligado ao cloro e ao hidrogênio. Então eu tenho R3. Tem que ser assim, galera. Não pode o carbono estar ligado com dois elementos, dois ligantes iguais. Teria que estar como nesse carbono, ter dois ligantes diferentes para ser considerado o quê? Um composto isômero. No caso aqui, como eu tenho uma dupla ligação, vou cortar essa ligação e vai no espaço me apresentar dois planos, uma isomeria geométrica. Então, Cristina, esse composto que você trouxe aqui para a nossa live de hoje não é considerado um isômero, porque nesse carbono eu tenho dois ligantes iguais, R1 igual a R2. Para ser considerado um composto isômero, tenho que ter R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Agora, como é que eu tenho isomeria cis-trans? Tá vendo esse hidrogênio? Vou apagar esse hidrogênio aqui e vou colocar aqui o cloro. E no momento que eu coloco o cloro aqui, o R1 vai ser o quê? Diferente de R2. Eu chamo esse daqui de R1 e o cloro de R2. Esse outro cloro aqui de R3 e esse hidrogênio de R4. Então agora eu tenho sim um tipo de isomeria geométrica. Isomeria cis ou trans. Galera, quando eu divido esse plano aqui no meio, olha bem para esse plano de cima aqui, eu tenho um hidrogênio e um cloro. Aqui no de baixo eu tenho um cloro e um hidrogênio. Vamos analisar aquele composto, tá? De maior prioridade, aquele que tem a maior massa atômica. Então eu sei que eu tenho o hidrogênio. Eu sei que o hidrogênio tem massa de uma unidade de massa atômica. Já o nosso cloro tem 35,5 unidades de massa atômica. Então eu sei que a minha prioridade vai ser o cloro. Veja bem que eu tenho um cloro aqui no plano superior e um outro cloro no plano inferior. Quando o meu composto, o meu ligante de maior prioridade, ele se apresenta em planos diferentes, eu tenho uma isomeria trans. Tudo bem? Então, quando eu tenho o meu ligante de maior prioridade, tá? No caso aqui eu considerei a massa atômica, que é o cloro, e esse ligante, como o cloro se apresenta ou está em planos diferentes, veja bem, eu tenho um cloro no plano superior e o outro cloro no plano inferior. Então eu tenho isomeria trans. Então já dê seu like, segue aí, se inscreva no nosso canal e espalha para geral. Galera, aí agora se eu tiver, por exemplo, tá, o meu cloro aqui em cima e aqui eu tenho o hidrogênio, os dois hidrogênios, tá legal? Na parte de baixo. Então eu vi quando o meu ligante de maior prioridade se apresenta em planos diferentes, tá? Eu tenho a isomeria trans.
Agora, quando eu tenho o meu ligante de maior prioridade, os dois se apresentam no mesmo plano, eu tenho a isomeria geométrica cis. Beleza? Simples, simples, simples. Mas como é que isso cai no nosso vestibular e Enem? Então, tá gostando? Dá seu like, já se inscreve. E aqui eu tenho a minha dupla ligação. Olha bem aqui para essa questão. Qual é o cis e qual é o trans? Bem simples, tá legal? Como sempre, eu vou cortar o quê? A dupla ligação aqui no meio, tá? Veja bem, eu sei que aqui, nessa dupla ligação, eu tenho um carbono aqui e esse carbono aqui. Eu sei que esse carbono está ligado a um hidrogênio aqui e também a um hidrogênio aqui. Então, quando eu corto esse plano, nesse plano inferior, vamos chamar aqui de inferior, esse aqui é o plano superior, esse plano inferior eu tenho o quê? Um CH2CH3 e outro CH2CH3, tá? Que é o meu ligante de maior prioridade. Veja que o CH2 e o outro CH2CH3, ou seja, um radical etil, eu tenho o quê? Está no mesmo plano. Então, quando eles estão no mesmo plano, eu tenho o quê? Uma isomeria cis. Olha bem esse outro aqui de baixo. Quando eu corto a dupla ligação, separo aqui essa dupla ligação em dois planos, eu tenho aqui o plano superior e aqui o plano inferior. Eu tenho esse carbonozinho aqui e esse outro carbonozinho aqui. Veja que no plano superior eu tenho um metil para esse carbono e aqui eu tenho o quê? Um hidrogênio. Já que nesse outro carbono, no plano inferior, eu tenho um metil, no plano superior eu tenho um outro o quê? Ligante hidrogênio. Veja que quando eu corto, eu tenho o meu composto, ou seja, o meu ligante de maior prioridade, esse metil, em planos opostos, em planos diferentes, tá? Então eu tenho um etil no plano superior e o outro etil no plano inferior, fazendo o quê? Que essa geometria seja trans. Tranquilo, galera? Beleza? Isso aqui, quando eu tenho um trapézio, tá? Eu tenho uma ligação, ou seja, uma geometria cis. Quando eu tenho escadinha, tá legal? Eu vou ter o quê? Uma isomeria trans. Então já tira o print, já guarda aí. Se você gostou dessa live, já manda um like, já dê um presente aí pro prof, já espalha para geral o nosso trabalho aqui e também me siga lá no Instagram, Química com Jones, e também lá no nosso canal do YouTube, Química com Jones. Beleza, galera? Tudo certinho? Tamo junto, não esqueça de espalhar para geral o nosso canal. E se você tem alguma dúvida de química ou biologia, já me manda aí a sua mensagem no privado, sua questão, sugestões de algum tópico da química que dói a sua cabeça e que você quer ver aqui no canal, já coloca aí nas sugestões. Tchau, galera, e manda um presentinho aí pro prof.